E nessa aula número 10, nós vamos continuar falando de sistemas de segurança, parte 2. Vamos lá, então? Primeiramente, nós vamos falar de dispositivos de intertravamento no item 12.5.8. O que diz esse item? Os dispositivos de intertravamento com bloqueio associados às proteções móveis das máquinas e equipamentos devem atender alguns requisitos que a gente vai trazer aqui. Inicialmente, os itens A e B. No item A diz o seguinte, a norma: permitir a operação somente enquanto a proteção estiver fechada e bloqueada. Somente mesmo, permitir a operação da máquina quando a proteção estiver fechada e bloqueada. Tá? No item B, a norma diz o seguinte: manter a proteção fechada e bloqueada até que seja eliminado o risco de lesão devido às funções perigosas da máquina ou do equipamento. Né? Então é isso também. Né? Essa proteção vai ter que se manter fechada e bloqueada, né? Para que a gente possa, de repente, operar a máquina, né? Livre de qualquer função perigosa que a máquina tenha. Ok? Do contato ali do operador com essa parte perigosa. Tá ok? Seguindo, então, no próximo item, que é o item C, a linha C, né? A norma vai dizer o seguinte: garantir que o fechamento e bloqueio da proteção por si só não possa dar início às funções perigosas da máquina ou equipamento. Tá? Então, é isso, né? O dispositivo de intertravamento bloqueado, né, associado àquela proteção móvel, ele deve garantir esse fechamento e bloqueio da proteção por si só, né, mas que não possa dar início às funções perigosas da máquina, né, durante essa operação. Muito bem. Seguindo ainda, né, vamos ver aqui, por exemplo, né, com relação às proteções intertravadas com comando de partida. Né? Aí a gente vai ter que ver um pouquinho melhor o que é isso. Diz a norma naquele item lá o seguinte: a utilização de proteções intertravadas com comando de partida, como exceção ao previsto na linha C, que é aquela que a gente... Vou voltar aqui só para ver. Garantir que o fechamento e bloqueio da proteção por si só não possa dar início às funções perigosas da máquina. Né? Então, nesse item aqui, vai dizer o seguinte: a utilização de proteções intertravadas com comando de partida, né, como exceção ao previsto naquela linha C anterior, deve ser limitada e aplicada conforme as exigências específicas previstas em normas técnicas oficiais. E aí, claro, a gente vai querer saber que normas técnicas oficiais são essas. Vamos dar uma olhadinha, então, com mais detalhamento a respeito disso? Na verdade, quando a gente fala de proteções intertravadas com comando de partida, isso quer dizer que é uma forma especial de proteção com o intertravamento que, uma vez fechada, né, essa proteção, gera um comando para iniciar as funções perigosas da máquina sem a necessidade do comando de rearme do sistema de segurança. Tá? Entretanto, o que diz, né, no comentário aqui dessa norma NR12, é necessário cumprir algumas exigências que podem ser encontradas, por exemplo, na NBR ISO 12100, e aqui a gente tem uma amostra a primeira página da norma que tem lá na BNT, né, que a gente pode inclusive consultar. Do que trata essa ISO 12100? A gente até já conhece ela, né, aqui justamente das adequações de máquinas, né? Ela trata de segurança de máquinas, princípios gerais de projeto, apreciação e redução de riscos. Então eu posso dar uma olhada lá com relação a essa questão aí, né, do comando de rearme do sistema de segurança. Tá? Também posso dar uma olhada na ISO 14119, porque ela trata de alguns aspectos relacionados a essa questão aí da proteção da máquina. O que diz essa norma ISO 14119? Ela trata da segurança de máquinas, dispositivos de intertravamento associados às proteções, princípios de projeto e seleção. Então eu posso também consultar essa ISO 14119 para ver detalhes a respeito desse comando de rearme do sistema de segurança. Tá? Então esse tipo de proteção normalmente é utilizado, né, nas portas de injetoras, por exemplo. Tá? Então são detalhes assim que eu posso estar olhando de uma forma mais aprofundada, digamos, para saber como é que funciona essa questão das proteções intertravadas com o comando de partida. Tá ok? Seguindo. Nós vamos ver também, né, sobre o item 12.5.9, de que trata a norma NR12 também, que é o acesso por todos os lados. Né?
Quando isso acontece, por exemplo, a norma diz o seguinte: as transmissões de força e os componentes móveis a elas interligados, acessíveis ou expostos, desde que ofereçam riscos, devem possuir proteções fixas ou móveis com dispositivos de intertravamento, que impeçam o acesso por todos os lados. Então eu tenho que sempre pensar o seguinte, né? A máquina está colocada ali no layout, no meu arranjo físico, e eu tenho que imaginar que não só o operador possa estar em contato com essa parte perigosa da máquina, se ele estiver operando, por exemplo, está na frente de uma prensa, de uma guilhotina, de uma calandra. Eu tenho também que imaginar, né, que daqui a pouco uma pessoa, por exemplo, que faz parte da limpeza ali, né, no meu pavilhão industrial, pode estar chegando por detrás da máquina. Então eu tenho que imaginar essa proteção também na parte traseira da máquina, bem como nas laterais. Tanto a lateral direita quanto a esquerda, muitas vezes tem, digamos assim, peças, tem de repente partes móveis da máquina que estão expostas e suscetíveis a qualquer tipo de acidente para quem chega, por exemplo, nas laterais dessa máquina, não só na parte traseira como na lateral. Tá? Então é isso que deve ser observado. Quando eu vou proteger uma máquina, eu tenho que lidar nesse sentido, digamos assim, de estar atento a qualquer lado, qualquer espaço externo, né, da máquina que possa daqui a pouco trazer riscos para quem estiver próximo dessas máquinas. No próximo item, nós vamos falar também das transmissões de força com inércia, né? O item 12.5.9.1 trata dessa questão, que diz o seguinte: quando utilizadas proteções móveis para o enclausuramento de transmissões de forças que possuem inércia, devem ser utilizados dispositivos de intertravamento com bloqueio. Vamos dar uma olhada, né, porque às vezes fica uma certa dúvida quando a gente fala assim sobre inércia, né? Tá? Vamos dar uma olhadinha nesse aspecto, tá? E aí eu trago aqui uma explicação rápida, né, trazendo aí da questão da mecânica e da física, tá? Que é a inércia rotacional, por exemplo, que tem a ver com as máquinas e com os sistemas de transmissão de força. O que é inércia, na verdade? É a resistência ao movimento de um corpo à aceleração angular. Aqui, por exemplo, nesse gráfico, eu posso mostrar um eixo Z, que está aqui, né? Tá? Tem um raio aqui, né, desse elemento que está girando, fazendo esse movimento aqui. Então é isso, a inércia, na verdade, é esse movimento, né, que sofre uma resistência, digamos assim, esse corpo que está rodando aqui, tá? Ele sofre uma resistência nessa rotação, até que ele vá parar. Então, esse movimento que a gente chama de inércia, né? É quando esse corpo gira em torno desse eixo, né? E quando o sistema de transmissão de força que eu estou falando pode ser uma engrenagem, uma correia, uma corrente, uma polia, né? Que vai girar em torno de um eixo, e a inércia é justamente, né, esse movimento até a parada final, digamos assim, desse corpo, nesse giro que ele faz em torno do eixo. Tá? Então, é o cuidado que nós temos que ter, por exemplo, quando eu tenho uma máquina em movimentação. Um motor que movimenta uma polia, que movimenta uma correia, que movimenta essa polia. Ou que movimenta uma corrente, que movimenta uma engrenagem. Né? Então, é isso, quando eu falo de sistema de transmissão de força e inércia. Tá certo? Depois nós temos, então, o eixo Cardan também, que é relatado ali no item 12.5.9.2 da norma, que diz o seguinte: o eixo Cardan deve possuir proteção adequada, porque é um eixo muito perigoso. Aqui tem uma imagem que a gente pode ver ele girando aí, né, fazendo a rotação, né? É aquele eixo parecido com um sistema, por exemplo, acoplado a tratores, né? Quando eu tenho implementos que são acoplados a tratores, normalmente eles são acoplados através de um sistema de eixo Cardan, como mostra aí, né? Então, o eixo Cardan deve possuir proteção adequada em toda a sua extensão, fixada na tomada de força da máquina, desde a cruzeta, né? A cruzeta que está aqui nessa parte da figura, né? Até o acoplamento do implemento ou equipamento. Tá? É o caso, por exemplo, né? Eu tenho aqui a cruzeta fechando aí, né, nesse acoplamento, tá? Mostrando aí a necessidade de eu não deixar isso aqui exposto, não deixar isso aqui, de repente, com a possibilidade de acesso por parte do operador, por parte de alguém que está próximo da máquina. Então, isso aqui tem que estar realmente protegido, tá? Com nenhum tipo de movimentação extra aí, né? Ou seja, exposto
para que haja um acidente de trabalho em função desse contato próximo aí. Muito bem, depois a norma vai tratar no item 12.5.10 do risco de ruptura de partes também. Quando algum tipo de parte da própria máquina pode se romper, né? Pode haver um seccionamento de uma dessas partes e essa parte ser projetada, por exemplo, contra o operador, contra o mantenedor, contra alguma pessoa que esteja próxima da máquina. O que diz esse item 12.5.10? As máquinas e equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, projeção de materiais, partículas ou substâncias, devem possuir proteções que garantam a segurança e saúde dos trabalhadores. Então, quando eu vou fazer uma apreciação de riscos ou uma adequação da própria máquina em relação ao NR12, eu tenho que imaginar também algum tipo de ruptura dessas partes e a projeção dessa parte, por exemplo, em direção ao operador ou quem estiver próximo da máquina também. Tá? Então, esse é um outro item que é tratado aí na norma, né, no 12.5.10. Também tenho que proteger esses locais. Além do risco, né, de ruptura de partes e da projeção dessas partes, a norma no 12.5.11 vai falar do projeto dessas proteções. Tá? O que diz a norma em relação a isso e os requisitos de segurança? O 12.5.11 diz o seguinte: as proteções devem ser projetadas e construídas de modo a atender os seguintes requisitos de segurança. Vamos ver o primeiro requisito, então? Letra A. Cumprir as suas funções apropriadamente durante a vida útil da máquina ou possibilitar a reposição de partes deterioradas ou danificadas. Veja a importância disso, né? Então, existe a preocupação aqui na norma de dizer que essas proteções têm que ser proteções que realmente tenham uma vida útil razoável, né, para proteger o trabalhador e até, de repente, a possibilidade de reposição de partes deterioradas ou danificadas dessas proteções quando for necessário, tá? A letra B vai dizer o seguinte: essas proteções devem ser constituídas de materiais resistentes e adequados à contenção, né, de projeção de peças, materiais e partículas. Então, eu tenho que tomar um cuidado também com relação a isso. O tipo de material de que devem ser feitas essas proteções. Né? Esses tempos eu lembro que uma pessoa me perguntou, né, se eu poderia fazer uma grade, por exemplo, usando uma tela de cerca. Né? Então não é bem assim. Né? A gente tem que olhar, por exemplo, né, os itens, digamos assim, das próprias normas técnicas oficiais que trazem ali, por exemplo, né, quando eu falo de distância de segurança, trama de tela e tudo mais, isso é específico de acordo com a projeção da parte que vai estar mais próximo da zona de perigo, digamos assim, da máquina. Então, eu tenho que, digamos, criar uma proteção com o tipo de malha específica para a proteção que eu quero dar. Se é uma ponta de dedo, se é uma parte da mão, se é uma parte do braço. Então, cada uma dessas características deve ser levada em conta na hora de eu criar essa proteção, de eu elaborar esse projeto de proteção que eu vou colocar na adequação das minhas máquinas, certo? Depois, ainda no 12.5.11, a letra C, ou a linha C, vai dizer que essas proteções devem ter fixação firme e garantia de estabilidade e resistência mecânica compatíveis com os esforços requeridos. Eu não posso, de repente, ter, digamos, um esforço, né, colocado, projetado contra essa proteção e ela ceder. Né? Ela não pode ceder, ela tem que ter realmente aquela resistência necessária para o objetivo pelo qual ela foi colocada ali. Também na letra D, diz a norma o seguinte: não criar pontos de esmagamento ou de agarramento nessas proteções que eu vou instalar, tá? Com essas partes de máquina. Então, eu tenho que tomar certo cuidado nesse sentido. Não adianta eu colocar uma proteção numa máquina que daqui a pouco cria ali, naquela parte que eu estou instalando na máquina, um ponto de esmagamento ou de agarramento. Quer dizer, eu crio um perigo, um risco adicional colocando a proteção. Não pode ser assim. Então, eu tenho que tomar cuidado nesse sentido também. Depois, ainda, dentro do projeto das proteções, a linha E vai dizer que essas proteções não devem possuir extremidades ou arestas cortantes ou outras saliências perigosas. Porque também vou estar criando daqui a pouco o quê? Um risco adicional aí, né? De jeito nenhum. A linha F diz o seguinte: essas proteções devem resistir às condições ambientais do local onde estão instaladas.
Eu sempre comento isso com os alunos, né? Então, por exemplo, eu não posso ter uma proteção que de repente não funcione quando eu tenho uma temperatura excessiva, por exemplo. Não posso ter uma proteção que não funcione se eu de repente tiver muito ruído, muita poeira, né? Não pode, ela tem que funcionar em qualquer condição ambiental que está colocada ali, né? Naquela máquina. Letra G, ou a linha G, vai dizer o seguinte, que se dificulte a burla também, né? Quando eu instalo essa proteção, eu tenho que estar preocupado com isso, que não seja qualquer um que consiga, de repente, burlar essa proteção que eu coloquei nessa máquina. A linha H diz o seguinte, essas proteções devem proporcionar também condições de higiene e limpeza para os trabalhadores, para os mantenedores, para as pessoas de limpeza e tudo mais, principalmente para o operador, é claro, né? Tá? Então, são esses requisitos de segurança que devem ser considerados na instalação dessas proteções nas máquinas. Nós temos ainda mais algumas alíneas, né? Como, por exemplo, a linha I, que fala que essas proteções devem impedir o acesso à zona de perigo. É claro, esse é um dos grandes objetivos das proteções, né? A linha J, ter seus dispositivos de intertravamento protegidos adequadamente contra sujidade, poeiras e corrosão, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes, quando eu tenho uma proteção móvel, onde está conjugado com um dispositivo de intertravamento, eu tenho que tomar certos cuidados na questão, de repente, de algumas sujidades que possam entrar nesse dispositivo de intertravamento, poeira, corrosão, principalmente, né? E que vai fazer com que esse dispositivo, de repente, não funcione por conta disso. Então, eu tenho que estar atento também, tem que chamar a atenção disso, né, na empresa que eu instalo essas proteções, que deve ser feita observações, inspeções cotidianas, periódicas, de sujidades, de poeira e de corrosão também nesses dispositivos de intertravamento para evitar que ele não funcione na hora que mais precisa. A linha K vai dizer o seguinte, que essas proteções tenham ação positiva, ou seja, atuação de modo positivo, que seja contributiva, digamos assim, para evitar o contato com a zona de perigo. E também, na linha L, vai dizer que não acarrete riscos adicionais. Acabamos de falar várias vezes aqui, né, que eu não posso instalar uma proteção, seja ela fixa ou móvel, numa máquina, e que daqui a pouco acarrete, né, um risco adicional, um risco de choque elétrico, por exemplo, de queimadura, coisa desse tipo. Tá certo? Muito bem. Depois, a norma no 12.5.12 vai falar sobre a questão de um material descontínuo. O que é isso, né? Quando a proteção for confeccionada com material descontínuo, esse material descontínuo pode ser, por exemplo, alguma abertura, né? Eu coloquei ali, ó, com aberturas que possibilitem o acesso à zona de perigo. Pode ser daqui a pouco que eu tenha lá que fazer algum recorte na proteção para encaixar bem ela direitinho na máquina, e daqui a pouco eu possa ter uma abertura ali que haja a possibilidade de inserção de algum membro do operador ou do mantenedor para o contato com a zona de perigo. Então, tem que observar essas coisas, tá? Então, de repente, se eu posso ter uma abertura dessas, que eu considere, já que eu não posso evitar que haja essa abertura, que eu considere, por exemplo, a distância de segurança. Que eu calcule que essa distância de segurança, então, mesmo tendo aquela abertura de acesso, evite o contato do operador ou do mantenedor com a parte perigosa da máquina, tá? Então é isso, né? Confeccionada com material descontínuo, devem ser observadas as distâncias de segurança para impedir o acesso à zona de perigo, conforme previsto nas normas técnicas oficiais ou nas normas internacionais aplicadas. Vamos voltar falando daquela norma também que a gente viu, 12100, ISO 12100, 14119 também que a gente viu anteriormente, que pode ser uma orientação também para evitar esse tipo de coisa. Também o sensoriamento da presença de pessoas é um item que a norma vem trazendo aí também no 12.5.13. Diz assim o texto, sempre que forem utilizados sistemas de segurança, inclusive proteções distantes, com possibilidade de alguma pessoa ficar na zona de perigo, deve ser adotada uma das seguintes medidas adicionais de proteção coletiva para impedir a partida da máquina enquanto houver pessoas nessa zona. E quais são essas medidas adicionais? Tá? Primeiro, está ali na letra A, né? A linha A, sensoriamento da presença de pessoas, né? Seja lá através de um sensor de presença, coisa desse tipo, né? Que de repente identifique a presença, digamos assim,
de uma pessoa lá dentro da zona de perigo ou de uma parte da pessoa nessa zona de perigo, tá certo? Também, né, por exemplo, na linha B, a norma diz o seguinte, nesse item aí: proteções móveis ou sensores de segurança na entrada ou acesso à zona de perigo associadas a um rearme ou reset, que a gente já viu aqui, né, manual. Então, eu posso ter, digamos assim, né, esse sensor de segurança que vai parar, né, e haja a necessidade de eu fazer um reset também. Tá? Porque eu estou identificando que daqui a pouco haja uma pessoa nessa zona de perigo presente lá, né? E também uma parte do braço, da mão da pessoa, coisa desse tipo, né? Ainda no 12.5.13.1, a norma NR12 fala de visão completa. Isso às vezes é muito complicado, determinando, às vezes em determinadas máquinas pode ter uma certa dificuldade de enxergar coisas assim, né? Da própria zona protegida ou da zona de perigo, tá? Então a localização dos atuadores de rearme, né, manual deve permitir uma visão completa da zona protegida pelo sistema. Tá? Porque quando eu enxergo, digamos assim, toda essa zona protegida, tá? É mais fácil eu identificar se eu devo ou não fazer o reset, se eu devo ou não rearmar novamente a máquina para ela funcionar. Então, essa visão completa da zona protegida é importante, né? Qual é o ponto de visão que eu tenho como operador, como mantenedor, para fazer esse reset manual novamente? Depois ainda a norma trata no 12.5.13.2 sobre o duplo rearme, tá? Quando não for possível o cumprimento da exigência anterior, que é aquela, né, que a gente viu da visão completa, né, tá? Deve ser adotado o sensoriamento da presença de pessoas na zona de perigo com a visualização obstruída, né? Ou a adoção de um sistema que exija a ida à zona de perigo não visualizada, como por exemplo o duplo rearme. Pode ser, né? De repente eu não faço o rearme manual, né, digamos assim, único, e vou lá ver se realmente não tem ninguém na zona de perigo que eu possa fazer. Então, para isso existe esse duplo rearme, né? Para eu ter certeza que eu posso armar a máquina novamente para funcionar e não tem ninguém lá na zona de perigo, mesmo que eu não tenha visualizado isso, tá certo? E aqui eu tenho um comentário ainda a fazer a respeito disso, né, que vem agora na sequência aí, né? O que é esse impedimento de partida se de repente tem uma pessoa lá, né? A norma considera que, havendo a possibilidade de acionamento de máquinas enquanto houver pessoas na zona de perigo e fora do campo de visão do operador da máquina, devem ser adotadas medidas adicionais de proteção coletiva para impedir a partida da máquina. É isso que a gente comentou, o duplo rearme, né? Tais como sensores de presença, proteção móvel ou sensores de segurança associados ao rearme manual. Então é isso. Eu posso, de repente, então, já que eu não tenho essa visão completa, né, fazer uma sincronia, digamos assim, das medidas de proteção coletiva, tá? Com sensores de presença, com proteção móvel ou sensor de segurança associada ao rearme manual. Fazer, digamos assim, quase que uma redundância para evitar que, de repente, eu ligue a máquina, dê o reset manual com alguém dentro da zona de perigo, né? Alguém presente lá. Dispositivos de emergência e proteções. Né? O que diz a norma no 12.5.13. Deve haver dispositivos de parada de emergência localizados no interior da zona protegida pelo sistema, bem como meios de liberar pessoas presas dentro dela. Veja a preocupação da norma nesse item aí, quando eu estou falando lá daquela questão ainda da visão completa, que eu não consigo identificar uma pessoa, digamos assim, dentro da área da zona de perigo. Tá? 12.5.14 é um item que fala também a respeito disso. As proteções também utilizadas como meio de acesso por exigência das características da máquina ou do equipamento devem atender aos requisitos de resistência e segurança adequados a ambas as finalidades, tá? Tanto a questão, né, das características da máquina e os requisitos de resistência e segurança adequados. Tá? Então vejam, são detalhes desse tipo que eu tenho que levar em consideração na hora de estabelecer que tipo de proteção eu vou colocar para esse tipo, essa característica dessa máquina. Então, de repente, pode ser uma injetora de plástico, pode ser, de repente, uma prensa
mecânica ou uma prensa hidráulica, por exemplo, depende das características, uma calandra, uma guilhotina, tá? Seja qual é o uso que ela for feita, né? Então, esse tipo de coisa que eu tenho que levar em consideração sempre a característica, né, digamos assim, desta máquina ou desse equipamento. Escadas e sistemas de segurança também, né, requerem alguns cuidados. Diz o 12.5.15 o seguinte: deve haver proteção no fundo dos degraus da escada. Muitas vezes eu tenho visto isso, tá? As pessoas não terem, as pessoas que eu digo, os profissionais que fazem adequação de máquina, não terem preocupação com essa parte, digamos assim, do fundo dos degraus, né? O espelho que a gente chama, né? Tá? Ou seja, nos espelhos, sempre que uma parte saliente do pé ou da mão possa contactar uma zona perigosa. Então, proteção no fundo desses degraus é muito importante e significativo também, tá? Pode acontecer acidentes aí com esses membros inferiores durante o tipo de atividade que está sendo executada e dependendo do tipo de máquina também. 12.5.16, eu acho que sempre qualquer tipo de escada deve ter um cuidado muito grande por parte de quem está fazendo a apreciação de riscos e a adequação das máquinas, tá? Escadas, meios de acesso, a gente tem que ter um cuidado muito grande. 12.5.16, as proteções, dispositivos e sistemas de segurança são parte integrantes das máquinas e equipamentos e não podem ser considerados itens opcionais para qualquer fim. Então, assim, né, eu lembro, houve uma época, inclusive, que quando as empresas enviavam orçamentos de máquinas, né, para algumas empresas que estavam adquirindo máquinas novas já com proteção, né, colocavam lá no orçamento, digamos assim, de uma forma separada, a máquina mais a proteção. Então, se cobrava à parte a proteção. Isso não pode, como o próprio item 12.5.16 está dizendo aqui, né? Ou seja, as proteções são parte integrante da máquina. Eu não posso considerar isso, até no orçamento, como parte separada, né? A proteção deve obrigatoriamente já vir com a máquina e faz parte também do valor total, né, comercializado aí, ou orçado, digamos assim, né? Muito bem. Também as especificações técnicas são importantes e a norma trata disso aí nessa parte aí 2, né, dos sistemas de segurança, dizendo o seguinte: em função do risco, poderá ser exigido projeto, diagrama ou representação esquemática dos sistemas de segurança de máquinas com respectivas especificações técnicas em língua portuguesa, elaborado por um profissional legalmente habilitado. Então, a empresa tem o direito, digamos assim, de exigir desse fornecedor, né, que ele tenha, ou, digamos assim, que ele apresente o projeto, o diagrama ou a representação esquemática desses sistemas de segurança de máquina, para ele entender o porquê daquela proteção, para que serve, qual é o grande objetivo. Então, nesse item 12.517, existe essa exigência aí também, tá certo?